Olá pessoal, bem-vindos de volta. Agora vamos para a questão número 9. Peço desculpas se vocês escutarem um barulho externo, tá bom? É porque está ocorrendo um culto ali na vizinhança. E também tem o barulho do ventilador do notebook, tá bom? Vamos aqui, nós vamos para a nona questão. Vou só importar ela aqui. Só organizar aqui, pronto. Não. A nona questão ela pede para a gente calcular a derivada implícita de cada um desses itens, tá? A gente vai começar com o item E, quer dizer, com o item A. E aqui no item A a gente sabe que é x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Né? A derivada implícita a gente calcula utilizando a notação de Leibniz, tá? Notação de Leibniz, para quem não lembra, vou colocar aqui de amarelo. Notação de Leibniz a gente coloca o dy sobre o dx, tá bom? Essa daqui é a notação de Leibniz. E a derivada implícita, vocês vão dar uma olhada na aula do professor Lucas, né? E aqui o que a gente faz, né? Neste caso da derivada implícita, a gente faz o seguinte, ó, e ele pede para fazer a derivação em relação ao x, tá? Ó, tá escrito aqui, ó, em relação ao x. Então a gente deriva essa parcela do lado esquerdo da equação, da igualdade em relação a dx. E o outro lado a gente também deriva em relação a dx, tá bom? Nessa relação aqui, o que a gente tem, né? Aqui a gente vai tratar o y não como uma função, tá bom? A gente trata o y como se fosse uma variável normal, tá? Lembrando que o y aqui ele está em função o y está em função de x, tá? O y está em função de x. A gente tem dessa maneira aqui, tá ok? Nosso y está em função de x. Aqui dando continuidade, a gente vai ter o seguinte. Aqui nós temos uma soma, então a gente utiliza a propriedade das derivadas, que a derivada da soma é igual à soma das derivadas das parcelas, né? Basicamente é isso. Em outras palavras, colocando aqui, é a derivada de x ao cubo sobre dx, tá? Isso daqui representa a primeira derivada aqui. Mais a derivada de y ao cubo sobre dx, tá? Igual a derivada de uma constante em relação a qualquer outra variável sempre vai dar zero. Então aqui a gente já coloca o zero, tá? E agora a gente tem algumas coisas para calcular. Vou colocar aqui de vermelho, a gente tem essa parcela aqui para derivar e temos essa outra parcela aqui para fazer a derivação. A gente vai derivar uma de cada vez, tá? A gente vai derivar a primeira aqui, que é esta, que é a derivada de x ao cubo sobre dx, né? Isso daqui é a mesma coisa de você derivar normalmente, tá? Você pega o expoente, multiplica pelo x e reduz uma unidade no x. X ao cubo, reduzindo 1, fica x ao quadrado. Então essa é a derivada primeira ali, tá? Essa segunda, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente está derivando o y ao cubo sobre dx, tá? Neste caso aqui, a gente tem que perceber o seguinte, o y ele está em função de x, então aqui a gente vai utilizar a regra da cadeia, tá? Regra da cadeia, neste caso, é o seguinte, pela anotação de Leibniz. Você tem uma derivada de f de g de x, né? Por exemplo assim, de dx aqui. A regra da cadeia me fala o seguinte, que a derivada da nossa f de g de x aqui sobre o dg de x, tá bom? Vezes a derivada de g de x, que é que tá dentro, sobre o dx, tá bom? Basicamente é isso daqui a regra da derivada, quer dizer, a regra da cadeia é desse modo aqui. Neste caso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar a derivada de y ao cubo pelo dy, né? A gente coloca o dy, ó, é só lembrar daqui, ó, quem
Quem é o nosso gx aqui neste caso, né? É o y, porque está aqui dentro elevado ao cubo, vezes a de dy, que é a função que está dentro, sobre dx, tá? Que é a que nós queremos derivar aqui no caso, tá bom? Neste caso aqui. Dando continuidade, a gente tem uma derivada de y aqui, é o que ocorre? A gente deriva normalmente como a gente fosse derivar o y. Por que a gente deriva normalmente como fosse derivar o y? Porque o y está aqui embaixo. Então a gente pega o expoente vezes o y, aí subtrai uma unidade no expoente, que no caso fica 2, vezes a derivada de y sobre dx. A derivada de dy sobre dx, que é justamente o que a gente vai procurar, tá bom? Deixa eu só reorganizar aqui. Pronto. É isso daqui. Deixa eu só apagar esse d aqui, que ficou um d muito estranho. Tá bom? dy. E ele pede para a gente procurar justamente esse dy sobre dx, tá? Esse dy sobre dx eu vou chamar ele de y', tá? Aí nós temos 3y ao quadrado vezes y'. E é atrás desse cara que a gente está em busca. Voltando aqui para a nossa derivada, né? A gente tinha aquele valor ali e a gente vai só substituir. Ó. Primeira parcela, 3x ao quadrado. Aí, mais a derivada dessa daqui, né? Que é essa segunda parcela. Quanto é que deu? 3y ao quadrado vezes y' igual a zero. Não esqueçam do zero. Aí, o y', ele tem que ficar à esquerda. E tudo que não tiver o y' passa para a direita com o sinal trocado. Então, a gente vai ter 3y ao quadrado y' igual a... Passo o 3x que não tem o y' para o outro lado. Fica 3x ao quadrado, sendo que o menos 3, né? Porque passou com o sinal trocado. Neste caso aqui, a gente vai ter o seguinte. Y' é igual. Essa parcela aqui está multiplicando o y', então ele passa para o outro lado dividindo. Então nós temos menos 3x ao quadrado dividido por 3y ao quadrado. Simplificando aqui por 3, né, corta esse 3 com esse 3, nós vamos ficar com menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Essa daqui é a nossa derivada implícita que a gente estava procurando. Tá bom? Agora vamos para o item B, né? Nós temos aqui item B. O nosso item B ele é formado pelo seguinte aqui. X ao quadrado mais x vezes y menos y ao quadrado igual a 4. Menos y ao quadrado igual a 4. Tá bom? A gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos derivar d de x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado deste lado em relação a quem? Em relação ao x. Igual a derivada de 4 aqui sobre dx. Reorganizando aqui, a gente tem aqui uma soma e depois uma subtração. A gente vai separar cada parcela dessa daqui. Então a gente tem dx ao quadrado sobre dx mais d de x vezes y sobre dx menos d de y ao quadrado, isso daqui sobre dx, igual a derivada de uma constante, independente do valor que está aqui embaixo, é zero. Então a gente vai colocar o zero logo ali. E aqui a gente dá continuidade. Esse daqui, a gente vai derivar cada uma dessas daqui, tá? Separadamente ali. Cada uma delas a gente vai fazer a derivação. Então a gente tem a derivada da primeira aqui, ó, da primeira parcela. Derivada de x ao quadrado em relação a x. Em relação a x nós temos o seguinte, que isso daqui é, pega o expoente, multiplica pelo x e subtrai uma unidade do expoente, que dá igual a 2x. Então nós já temos a primeira. Segunda a gente tem a derivada de x vezes y, então a gente tem um produto, né? Aí nós temos que lembrar da regrinha do produto. Como era a regra do produto, né? A derivada. Derivada de x, derivada de uma função f de x vezes uma g de x, a derivada disso em relação a x é igual, não vou colocar igual, é igual a derivada da f de x sobre dx vezes a g de x
mais a derivada da g de x sobre dx vezes a primeira, que é f de x. Tá bom? Essa daqui é a regra do produto, para quem não lembra. Isso daqui é só a notação de Leibniz, tá? Mas é aquele mesmo esquema que a gente tinha aprendido antes. Aí aqui nós temos um produto. Então o que a gente vai fazer? Vamos só substituir. O f de x, aqui no meu caso, é o x. O g de x é o y, no caso aqui, tá bom? Aí nós vamos ter derivada da primeira, que é x, sobre dx, vezes a segunda, que é o y, mais a derivada da segunda, isso tudo em relação a dx, viu? Vezes a primeira, que é x. Derivada de x aqui, a gente sabe, é só pegar o expoente, aí o expoente é 1. 1 vezes x elevado a 1 menos 1, dá x elevado a 0, isso daqui dá 1, tá? Só lembrar lá. Derivada de x é sempre 1, vezes o y, mais, agora aqui é que está o problema, tá? Derivada de y. Derivada de y, a gente, sempre que tiver o y aqui e o dx aqui embaixo, a gente sempre vai utilizar a regra da cadeia. Aí nós vamos utilizar aqui, ó. Derivada de y sobre, que é justamente o valor que está aqui, e coloca aqui embaixo o dy, tá? De certa forma você só calcula assim. Aí, derivada de y em relação a x, tá? Em relação a dx aqui. Isso tudo multiplicado por x. Dando continuidade, a gente vai ter o y mais derivada de y aqui, a gente vai tratar o y como se fosse um x normal, né? Aí fica y a 1, isso daqui vai dar 1 também. Então aqui nós temos 1. Vezes o dy sobre o dx, eu sempre vou chamar de y', tá? Vezes o x aqui. Pronto, temos essa parte aqui. Então, aí dando continuidade, nós temos y mais y' vezes x, tá bom? Aí nós temos essa derivada aqui. Agora, nós temos que calcular aquela outra derivada ali, que é a terceira derivada aqui, ó, que nós vamos calcular, né, no caso. É a derivada de y ao quadrado sobre dx. Aí toda vez que você tem o y ao quadrado, você vai utilizar a regra da cadeia. Então isso daqui vai ser d de y ao quadrado, e aqui embaixo você coloca dy, vezes dy sobre dx, tá? É sempre assim, ó. Pega, coloca o y aqui e deriva normalmente. Aí y ao quadrado, a derivada dele vai dar 2y vezes isso daqui, que a gente já concordou que é y'. Aí agora é só a gente voltar para a nossa derivada anterior, né? Que a gente estava calculando lá. A gente deu essa pausa em vermelho e vamos só substituindo. Cada parcelinha daquela. Cada parcela daquela, aí por exemplo, a primeira parcela eu descobri que era quanto? 2x. Então eu venho aqui e coloco 2x. Aí, mais a segunda parcela. A segunda parcela deu quanto? Deu y, segunda parcela aqui, ó, deu y mais y' vezes o x. E a terceira parcela aqui, menos a terceira parcela, viu, pessoal? Ó, tá ali, ó, menos, não esquecer do menos, tá? Igual a 2y vezes y'. Isso tudo igual a zero. A gente precisa isolar esse y'. Então tudo que não tiver y', passa para o outro lado com o sinal trocado. Então a gente tem um 2x aqui, ó, vai passar, o y vai passar e pronto. Então a gente tem deste lado y' vezes x menos 2y vezes y' igual, ó, passou o 2x com o sinal trocado, fica menos 2x. Passou o y com o sinal trocado, fica menos y. E agora? A gente coloca o y' aqui em evidência, vamos ter y' vezes o x menos o 2y, igual a menos 2x menos y. Coloca essa parte, está multiplicando o y', passa para o outro lado dividindo. Aí vai ficar menos 2x menos y sobre x menos 2y, tá? Que era o valor que estava multiplicando. E aqui, dessa forma, a gente encontra a derivada implícita dessa nossa equação ali, né? Agora, o item C, né? Agora vamos para o item C. Eu vou ter que ficar voltando, porque eu estou sem a segunda tela. Aí o y o item C é x vezes y,
x vezes e elevado a y igual a, qual é o valor lá? Igual a x menos y. Igual a x menos y. Aí a gente calcula, né, a derivada dessa parte de cá, de x vezes e elevado a y, sobre dx, igual a derivada de x, voltando aqui, x menos y, sobre dx, e aqui nós vamos calculando. Aqui nós temos um produto, né? Na regra do produto a gente tem a derivada da primeira, tudo em relação a dx, tá? Vezes a segunda, que é e elevado a y, mais a derivada de e elevado a y, sobre dx aqui, né? Vezes a primeira, que é x, igual a... Aqui nós temos uma subtração, a derivada é derivada de dx em relação a dx, menos a derivada de y em relação a dx. Tá bom? Fazendo aqui a derivada dessa daqui, a gente já viu que é 1. Então vale 1 vezes e elevado a y. Mas a derivada dessa daqui a gente não sabe ainda vai dar um trabalhozinho para calcular. Deixa ela aqui quieta. Vezes o x igual a derivada dessa daqui a gente já viu que é 1. Menos o dy sobre o dx a gente fez a convenção de chamar de y'. Agora o grande problema está nesta daqui. Ó. Aí para calcular ela, a gente vai fazer o seguinte. Derivada dessa daí, a gente calcula utilizando a regra da cadeia. Então a gente tem e elevado a y sobre dy. Deixa eu até colocar aqui, não, é dx aqui. Aí para a gente ver aqui o que está ocorrendo. É derivada de e elevado a y, isso sobre dx, mais a derivada de y, mais não, né? Multiplicando, perdão. Isso aqui não é mais, é multiplicando a derivada de y sobre dx. Aqui, ó. Ok? E continuando aqui, a derivada da exponencial, aqui é um y, tá pessoal? Aqui é um y. Deixa eu apagar aqui. Aqui é um y. Derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Então é y. Vezes dy sobre dx, a gente converteu, a gente fez um acordo que a gente ia chamar de y'. Então a gente substituindo lá agora, fica 1 vezes e elevado a y, dá e elevado a y. Mais essa derivada aqui a gente encontrou, que é e elevado a y vezes y'. Vezes o x, né? Não posso esquecer do x, igual a 1 menos y'. Tudo que for y' tem que ficar à esquerda. Tudo que não tiver y' passa para a direita. Então, neste caso aqui, a gente tem o EYX, y', fica desse caso, ó, do lado esquerdo, mais o y' do outro lado passou para cá com o sinal trocado, igual a 1 menos e elevado a y, tá? Colocando o y' em evidência, a gente vai ficar com e elevado a y vezes x mais 1, igual a 1 menos e elevado a y. O y' que a gente está procurando, o y' é igual a 1 menos e elevado a y sobre e elevado a yx mais 1. Pronto, essa daqui é a derivada implícita do item C. Agora vamos para o item D. O item D, 2 pontos aqui, voltando para cá. Item D, a raiz quadrada de x mais y, volta para lá, raiz quadrada de x mais y, aí eu tenho que ficar voltando, tá pessoal, por causa que eu não estou com a outra tela aqui. Aí 1 mais x ao quadrado vezes y ao quadrado. 1 mais x ao quadrado vezes y ao quadrado. Deriva a primeira parcela aqui do lado da coisa, que fica x mais y, tá? Sobre dx, igual a derivada dessa outra parcela, 1 mais x ao quadrado vezes y ao quadrado, sobre dx. E aqui o que a gente vai ter, né? Temos uma raiz quadrada aqui, ó.
Então, neste caso, eu vou fazer o seguinte, vou chamar o que está dentro da raiz quadrada de u. Aí o que a gente vai ter, né? Se eu chamar isso daqui de u, eu vou ter uma derivada pela regra da cadeia. Por quê? Porque eu vou ter a derivada de... Eu vou chamar aqui, ó, vou até colocar em azul, aqui na lateral, eu vou chamar u de x mais y, tá? U mais x mais y. E agora o que a gente tem? A gente tem raiz de u. Então, se eu tenho raiz de u, eu tenho que derivar isso daqui em relação a du vezes a derivação do que estava aqui dentro, que é u. Derivação de u em relação a quem? Ao dx aqui, regra da cadeia. Então, eu tenho dx aqui. Aí agora eu tenho d, do outro lado, eu tenho d1, porque é uma soma, né, de dx, mais a derivada de x ao quadrado, y ao quadrado, sobre dx aqui, tá bom? Todo esse paranauê aqui. Derivada dessa daqui em relação a u, o que eu vou ter, né? Eu vou ter que, derivada, eu calcular a derivada normal, eu vou ficar com 1 sobre 2 vezes u elevado a 1 sobre 2 menos 1, neste caso aqui dá menos 1 sobre 2, tá bom? Aquelas regras lá de derivação, tá? Se eu tenho raiz de u e essa raiz de u é igual a u elevado a 1 sobre 2. Derivando essa parada toda aqui, é a mesma coisa de eu derivar isso daqui, ó, u elevado a 1 sobre 2. E aqui é só pegar o expoente, multiplicar pelo u e subtrair uma unidade em cima. Fica 1 sobre 2 menos 1. Isso daqui dá menos 1 sobre 2 sobre 2 aqui, tá bom? É só essa lembrancinha aqui. Aqui, ó, vezes o du em relação ao dx. Mas quem é o nosso du? Esse nosso du a gente retorna para o padrão, que é x mais y, tá? Sobre dx. Aí, igual a derivada de uma constante em relação a qualquer outra variável é sempre zero. Zero mais. Aqui nós temos um produto, não vamos mexer nisso agora, tá? Vou deixar só aqui para me poder organizar e poder calcular cada um desses separadamente. Então a gente tem que calcular essa daqui, que está me dando trabalho, e essa daqui, tá? Esse u aqui já a gente retorna ele para x mais y, tá? Então a gente vai fazer aqui a primeira. Primeira, d de x mais y sobre dx. Aqui temos uma soma, então vai ficar derivada de x em relação a dx, mais a derivada de y em relação a dx. Essa daqui a gente já sabe que dá 1, mas essa daqui a gente colocou como y'. Pronto, então eu já descobri aqui a segunda, a primeira. E agora a segunda. A segunda é a derivada de x ao quadrado vezes y ao quadrado sobre dx. Nesse caso aqui nós temos um produto, então a derivada vai ser a derivada da primeira, x ao quadrado, em relação a dx, vezes a segunda, que é y ao quadrado, mais derivada da segunda, y ao quadrado, em relação a dx, vezes a primeira, que é x ao quadrado. Dando continuidade aqui, essa daqui a gente sabe que vai dar 2x vezes y ao quadrado, mais derivada dessa daqui é o seguinte, a gente vai ter que calcular derivada de y ao quadrado em relação a dy, vezes a derivada de y em relação a dx, tá bom? Essa parte aqui de dentro, vezes x ao quadrado. Então a gente tem 2x y ao quadrado mais derivada dessa daqui dá igual a 2y. Lembrando que está aqui, ó, vezes essa parte aqui que a gente diz que é y', vezes o x ao quadrado. Então a gente tem essa daqui. Temos mais alguma? Não, né? Pronto, então a gente tem as duas, agora é só substituir lá, né, onde a gente estava, e dar continuidade. Dando continuidade aqui, a gente tem ali u elevado a menos 1 sobre 2, né? Temos essa parte aqui. Vamos organizar isso e colocar na raiz quadrada. Então a gente tem 1 vezes 2 vezes 1 sobre raiz de u. Isto mais, né? Não, vezes
a derivada que a gente encontrou dessa primeira ali, que era 1 mais y'. Isso daqui é igual a zero, tem um mais ali, então é só continuar com isso daqui, 2xy ao quadrado mais 2y vezes x ao quadrado vezes y', tá? Por causa daqui, ó, é um produto aqui dentro e um produto aqui fora. É só juntar aqui, eu só reorganizei, tá bom? Pronto, então aqui nós temos 1 sobre raiz de u, eu vou deixar como raiz de u para não escrever tanto, tá? 2 raiz de u. E aqui 1 vezes 1 e 1 vezes isso daqui dá igual aquilo dali, né? Y' aqui. Mas só que eu não vou colocar y' agora não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com 1 sobre 2 raiz de u vezes esse que está aqui dentro. 1 mais y' igual a 2x y ao quadrado mais 2y vezes x ao quadrado vezes y'. Continuando na próxima página, a gente vai ter 1 vezes esse e depois 1 vezes aquele dali. Então a gente vai ficar com 1 sobre 1 raiz de u, quer dizer, 1 não, 2, né? Aqui é um 2. Então a gente tem aqui 2 raiz de u, porque eu estou multiplicando esse e esse com esse daqui, tá? Aí vai ficar mais y' sobre 2 raiz de u, igual a 2xy ao quadrado mais 2y vezes x ao quadrado vezes y'. Tudo que tiver y' passa para o lado direito, né? E tudo que não tiver passa para o lado... tudo que tiver y' passa para o lado esquerdo e tudo que não tiver linha passa para o lado direito. Então a gente vai ter y' sobre 2 vezes raiz de u menos 2y x ao quadrado menos y', menos não, perdão, errando aqui, vezes y' igual a 2xy ao quadrado menos 1 sobre 2 raiz de u, tá? Colocando o y' em evidência, nós vamos ter que y' em evidência vezes 1 sobre 2 raiz de u menos 2y x ao quadrado igual a 2xy ao quadrado menos 1 sobre 2 raiz de u. E isso daqui nós vamos ter que o y' é igual a 2xy ao quadrado menos 1 sobre 2 raiz de u sobre 1 sobre 2 raiz de u menos 2yx ao quadrado. Agora a gente vai ter que tirar esse u aqui da jogada, tá? Só para deixar só com x e y. Então a gente vai 2xy ao quadrado menos 1 sobre 2 vezes raiz de x mais y. Isto tudo sobre 1 sobre 2 raiz de x mais y, que era o valor de u, menos 2yx ao quadrado. Essa daqui é a nossa resposta, tá? Eu vou até circular ela aqui. Tá bom? Essa é a resposta que a gente estava buscando. Vocês podem continuar aqui tentando racionalizar, tá? Mas eu vou parar por aqui, não vai ficar muito longo. Nós estamos em qual item mesmo? Estamos no item D, agora vamos para o item E. Item E. Tem 2 pontos aqui, vamos só verificar o que esse item é, né? O item ela é x vezes seno de y mais y vezes seno de x. Só trocando ali o x vezes seno de y mais y vezes seno de x, isso daqui é igual a 1. Então a gente calcula aqui, ó, derivada, vamos calcular a derivada parcial em relação a x, né, a dx, aí fica x vezes seno de y mais y vezes seno de x igual a derivada de 1 aqui em relação a dx. Neste caso aqui nós temos uma soma, então a gente pode separar as derivadas, vai ficar x vezes seno de y
isso daqui em relação a dx, né? Mais d de y vezes seno de x sobre dx igual a derivada de uma constante é sempre zero. Tá? E aqui a gente tem um produto, né? Então, neste caso, eu vou separar elas para a gente calcular uma por uma, para não ficar tão desgastante fazer aqui, escrevendo tudo isso, tá? Primeira, nós temos derivada do x vezes o seno de y sobre o dx aqui. Neste caso, temos um produto, então o cálculo da derivada de um produto é a derivada da primeira em relação a dx vezes a segunda, que é seno de y, mais a derivada da segunda, que é seno de y, sobre dx, vezes a primeira, que é x. Aqui dá 1, né? A derivada dessa dá 1, então neste caso a gente vai ficar apenas com seno de y, mais a derivada desse seno de y, nós percebemos que tem y aqui, não tem x. Então essa daqui a gente vai ter que tomar um cuidado, porque a gente vai ter que calcular a derivada de seno de y, aí sobre dy, agora sim dá para me derivar, vezes, lembrando que eu tenho que colocar os colchetes aqui, vezes a derivada do y em relação a dx. Isso tudo vezes x. Então a gente tem seno de y mais derivada de y aqui, né? No caso, derivada do seno é o cosseno. Então nós vamos ficar com cosseno de y vezes, isso daqui a gente nomeia de y', vezes o x. Tá bom? Aí calculamos aqui a primeira. E a segunda, né? A segunda vamos lá calcular. A segunda vamos ver aqui, y vezes seno de x. Então é derivada de y vezes seno de x. Isso em relação a dx. Temos um produto, então o produto é a derivada da primeira, que é y, em relação a dx. Em relação a dx aqui. Vezes a segunda, que é seno de x. Mais a derivada da segunda, que é seno de x, em relação a x. Vezes a primeira, que é y. Então aqui, a derivada dessa daqui a gente chama de y', né? Y' vezes o seno de x. Mais a derivada do seno é o cosseno. Então aqui no caso é o cosseno de x vezes o y. Então eu tenho agora as duas, né? Tendo as duas, dá para mim voltar agora para o que eu estava calculando em branco. Temos aqui, que eu estava calculando em branco. Nós temos a primeira, é seno de y mais, aqui como está todo mundo se multiplicando, né? Eu vou ter cosseno de y vezes x vezes y'. Mais essa daqui de baixo, que é y' vezes seno de x, mais o cosseno de x vezes o y, isso tudo igual a zero, tá? Não esquecer do zero. Dando continuidade, tudo que não tiver com y' passa para o outro lado. Então fica aqui apenas com cosseno de y vezes x vezes y', mais seno de x vezes y', essa parte aqui, igual a, passa todo mundo que não tem coisa com sinal trocado, fica menos seno de y menos cosseno de x vezes y. Tá? Coloco o y' em evidência, nós vamos ficar com cosseno de y vezes o x mais seno de x. Deste lado, igual a menos seno de y menos o cosseno de x vezes y aqui do outro lado. O y' a gente vai deixar ele sozinho do um lado, então ele vai ser menos seno de y menos cosseno de x vezes y sobre, né? Sobre, tá? Quebrar uma linha aqui, quer dizer, uma outra folha. Deixa eu ver se dá para mim selecionar essa parte.
colocar ela para cá. Pronto. Pronto, coloquei ela para cá, ó. Aí o que a gente vai ter aqui embaixo? A gente vai ter cosseno de y vezes x mais o seno de x. Tá bom? Aqui embaixo. Então essa daqui é a derivada implícita que a gente estava procurando. Agora a gente estava no item E, vamos agora para o item F. O item F fala o seguinte. Item F, dois pontos, nós temos E elevado a quanto? E elevado a E elevado a y vezes cosseno de x. Vezes o cosseno de x. Igual a E elevado a y vezes o cosseno de x. 1 mais seno de x. Aí temos 1 mais seno de x vezes y. Pronto, derivada aqui de um lado, de E elevado a y vezes o cosseno de x, dx aqui, igual a derivada do outro lado, que é 1 mais seno de x vezes y sobre dx. Aqui nós temos um produto, então a derivada da primeira é elevado a y sobre dx, vezes a segunda, que é cosseno de x, mais a derivada da segunda, que é cosseno de x sobre dx aqui, vezes a primeira, que é elevado a y. Isso daqui tem que ser igual. Aqui nós temos uma soma, então a derivada de 1 sobre dx, mais a derivada de seno de x vezes y sobre dx. Então, organizando aqui alguns dados, né? Essa daqui, vamos deixar ela por enquanto sem calcular. Então, é elevado a y sobre dx vezes cosseno de x. Essa daqui a gente já sabe que é menos seno de x, derivada, vezes e elevado a y. Igual a derivada de uma constante é zero. Basicamente a gente só faz isso, ó, corta, e a gente fica com a derivada de seno do produto, né? Então a gente fica derivada do seno de x vezes y aqui, sobre dx. Aí vamos calcular cada uma dessas daqui, ó. Essa daqui que está me dando trabalho, e essa outra aqui que está me dando trabalho. Essa é a primeira, então a gente vai calcular aqui, ó. Derivada de e elevado a y sobre dx. Neste caso a gente pega derivada de e elevado a y sobre dy vezes a derivada de y sobre dx. Tá bom? Isso daqui, essa derivada aqui é a derivada da exponencial, que é e elevado a y vezes o y', né, que a gente concordou em chamar isso daqui. Agora a gente tem a segunda. A segunda é o que? Derivada do seno de x vezes y de dx. Neste caso, nós temos uma derivada e vamos utilizar a regra da cadeia, né? Porque a gente tem esse daqui dentro. Então, a derivada da de fora de seno, eu vou chamar de o x vezes y, tá? Vou anotar aqui, ó. U é igual a x vezes y, tá? Só para a gente não se confundir aqui. Só para mim poder chamar, para mim poder calcular aqui de boa. Aí u, isso tudo sobre derivada de u aqui, vezes a derivada de u em relação a dx, tá? Aí, dando continuidade, nós vamos ter derivada do seno de u é cosseno de u. Então, nós temos o cosseno de u, vezes a derivada de u sobre dx. Mas quem é o nosso u, né? Eu vou colocar aqui, ó, du dx. Só para nós podermos voltar aqui para o normal. Aí aqui, u vale o quê? X vezes y, vezes a derivada de x vezes y sobre dx. Só que aqui nós temos um produto. A derivada do produto aí repete aqui, cosseno de x vezes y,
vezes a derivada disso daqui, que é a derivada da primeira, isso em relação ao dx, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, vezes a primeira, que é x. Pronto, esse resultado aqui, precisar de mais uma página. Tendo esse resultado aqui, nós repete, ó, cosseno de x vezes y, vezes derivada de dx sobre dx, isso daqui é 1, então ali vai ficar y apenas, essa parte, mais nós concordamos em chamar isso daqui de y', então vai ficar y' vezes o x aqui, tá bom? Então nós calculamos as duas e podemos voltar para cá. Nós temos ali é vezes o cosseno, então é e elevado a y, então nós temos e elevado a y, acabei esquecendo aqui, muita informação, e elevado a y vezes y', pronto, vezes o que? Vezes aquela cosseno de x, né? Isso tudo vezes o cosseno de x. Aí voltando para lá, nós temos menos seno de e elevado a y, menos seno de seno de quanto ali mesmo? Seno de x. Seno de x vezes e elevado a y, igual a derivada que a gente encontrou por último ali, que é cosseno de x vezes y vezes o y mais y' vezes o x. Pronto. Agora é só dar um jeito de organizar e colocar o y' para o outro lado aqui, do lado esquerdo. Então nesse caso nós vamos ter e elevado a y vezes cosseno, né, eu vou colocar o y' como último, cosseno de x vezes y' menos o seno de x vezes o e elevado a y igual a... Aqui a gente multiplica, a gente vai ter y vezes o cosseno de x vezes y, mais o cosseno de x vezes y, vezes x vezes y'. O y' passa para o lado esquerdo, nós vamos ficar com y, com e elevado a y vezes o cosseno de x vezes y'. Passou esse cara aqui que está acompanhando esse pulinho para o outro lado com o sinal trocado, fica menos cosseno de x vezes y vezes o x vezes o y'. Igual a, passa esse daqui para o sinal trocado, mas deixa aquele dali, y vezes o cosseno de x vezes y, menos e elevado a y vezes o cosseno de x nessa outra parte, tá? E agora, dando continuidade, a gente vai agora colocar o y' em evidência. A gente vai ficar com y vezes o cosseno de x menos o cosseno de x vezes y vezes o x. Igual a y vezes o cosseno de x vezes y menos e elevado a y vezes o cosseno de x. Pega esse camarada aqui desse lado, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então nós vamos ter y' igual a y vezes o cosseno de x vezes y, menos e elevado a y, vezes o cosseno de x, isto tudo sobre e elevado a y, vezes o cosseno de x, menos cosseno de x vezes y, vezes o x. Essa é a derivada implícita que a gente estava procurando. Tá bom? Essa é a questão 9. A gente encerra por aqui. Caso eu tenha errado algum detalhe, tá, devido à grande quantidade de coisas, vocês podem me avisar aí pelos comentários, tá bom? Deste vídeo. Até mais, pessoal.